Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui, né, reunidos e reunidas para mais um momento de estudo coletivo com as orientandas que fazem parte dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, sob a minha coordenação. Bom, e hoje, para iniciar esse momento, prazeroso de estudo, eu convido Maiara Trajano para que ela possa nos acolher neste momento. É contigo, Maiara. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu escolhi um poema de um poeta muito conhecido da professora Aparecida, que é Celso Cruz. Ela sempre fala dele nas aulas, na acolhida, na faculdade. Então, eu trouxe esse poema, esse autor, para falar. Eu vou começar. Busque e encontre razões que justifiquem o viver. Não se encontra o amor quando se perde a razão. Eles juntinhos costumam domar a emoção e recebem sempre em visita uma tal felicidade, que costuma vir acompanhada do simples e da humildade. Convida a alegria para dialogar com sua tristeza. Ela vai encontrar caminhos e convencer com destreza. Que o somar e o dividir regem a boa convivência, que sentimentos e razões moldam-se, formam uma nova essência, dando sentido à vida, mostrando lógica e beleza. Diga, eu sou, eu quero e faça. Ligue-se no presente e nele concentre a energia. Libere o sorrir, deixe-o brincar com a alegria, que o colorido da alma ganha mais brilho e mais cor. Só divide quem tem, por isso se tem amor. Se em vista, curta, não, se em visita, curta mais, não convoque a saudade. Deixe que aflore no hoje o saber. A vaidade, alicerçado no ontem, planeja o amanhã. Envaideça-se, se curta, seja sempre seu fã, e seu reflexo no espelho seja felicidade. O poema, né, de Celso Cruz, que é um poeta currasnovense, como diz a professora, como ele traz alguns pontos, né, sobre a alegria, a tristeza, o presente, o amor, o compartilhamento, fala sobre a vaidade, a saudade, sobre o planejamento. Os poemas de Celso Cruz sempre traz isso, a emoção, o amor. E eu gostaria que a professora falasse alguma coisa, já que ela conhece muito bem ele. Nossa, Maiara, você não imagina a alegria que você trouxe ao meu coração por você ter tido esse cuidado de trazer um poeta da minha admiração. Muito grata mesmo por essa por essa tarde, né, tão contagiante, né? Então, assim, gente, é importante perceber que Celso Cruz, Ana Cecília Maiarinha pergunta qual que é, a Maiara já respondeu, né? Que é o reflexo no espelho. Bom, gente, então, o que é que Celso está me chamando a atenção, né? E seria interessante, viu, Maiara, se nós estivéssemos no presente, né, que esse momento aqui deveria ser presencial nos séries, que a gente tivesse levado um espelho para esse momento, né, para que a gente fizesse essa leitura e colocasse um espelho à nossa frente, mas aqui é só a gente abrir a câmera, né, gente, que a gente se vê, né? E o que é que a gente se vê da gente? Entende? Então, é importante, inclusive, esses dias minha irmã mandou uma imagem que foi muito impactante, né? Então, assim, o que é que você consegue enxergar de si próprio? Porque o outro só enxerga o nosso pior. E a régua do outro não deve ser a nossa medida, certo?
Então, o que Celso nos posiciona a fazer é que a gente tenha amor suficiente a nós mesmos para nos percebermos sujeitos capazes, sujeitos que podem e devem ser, né? Que podem fazer o que bem quer e entender. Porque os condicionamentos, aliás, as limitações, elas já são postas, sobretudo, pelos julgos dos outros. Entende? E eu falo isso com muita veemência, porque eu já falei para vocês, né? Esse nosso momento aqui, ele tem várias vertentes, e uma delas é da gente fazer o processo da autopoiese, né? Desse autoconhecimento, né? E a gente entender que o maior obstáculo que a gente deve superar cotidianamente são os julgamentos alheios, porque eles são muito mais depreciativos do que ao contrário. Então, se nós não tivermos amor próprio a nós próprios, né, para que a gente possa se ver no espelho e se achar belo, se achar bela, né, por causa de Jeová, aqui eu vou fazer a questão de gênero, né, mas esse grupo aqui é majoritariamente feminino. Se a gente não se achar bela, se a gente não se achar capaz, se a gente não correr atrás dos nossos objetivos, evidentemente que não é o outro que vai nos impulsionar, não é o outro. Ao contrário, né? O outro pode ter uma tendência maior para nos limitar, para nos enfraquecer, para nos dilacerar, certo? E aí Celso vai dizer, né? E mereceria, Mayarinha, nessa reflexão também, que a gente fizesse um quadro das questões positivas, né? E das questões negativas. E a gente pode, inclusive, como exercício reflexivo, fazer essa análise e cada um, seu individual, criar o seu quadro do poema, né? São as palavras positivas. Elas estão postas aqui, né? E quais são as que eu devo valorar? São as negativas ou as positivas? Gente, são as positivas. Né? É essa alegria, é esse sorriso, é o entusiasmo, é a paixão, é o amor, é o que nos leva, é o que nos leva adiante. Não o que nos mingua, não o que nos enfraquece, não o que nos dilui. Né? Então, assim, Mayara, eu te agradeço, você não imagina a alegria que você me trouxe, com toda a honestidade que me cabe nesse momento, em você ter tido esse cuidado, esse zelo em trazer, né, um poema que eu já usei tanto o livro de Celso Cruz que ele já está todo estraçalhado, né? Porque de tanto eu manusear, ele já está se soltando todo, inclusive eu vou até precisar encaderná-lo para eu não perdê-lo. E é isso, gente, né? E quais são as categorias que se aproximam da epistemologia freiriana, por exemplo, né? A simplicidade, a humildade, a alegria, a vida, a beleza, o amor, o saber, a partilha, planejamento, são questões que a gente faz no nosso cotidiano, né? Então, todas essas categorias, elas merecem a nossa atenção. Adorei o poema e fica aí a dica de quando ele for usado, sobretudo no momento presencial, que se a gente puder levar um grande espelho para que a gente possa colocar para que o pessoal se enxergue, né? E tentar extrair o que é que você pode enxergar de si que só é seu, né? Só é seu, não é de mais ninguém. Não é como o outro me vê, não é como o outro me olha, não é como o outro me percebe, mas sou eu, na minha individualidade, na minha espiritualidade e, sobretudo, na minha singularidade. Né? É isso. É isso. Aqui, né, tá? Seja o seu maior fã. Né? Então,
É isso, gente. Eu passo agora a palavra para a Karine, né, Karine? Que é você que vai mediar, ela que está aí elegantíssima, com um cenário belíssimo, muito aconchegante, muito confortável, né? Vai agora nos aproximar ainda mais dessa brilhante abertura que a Maiarinha acabou de fazer. Gratidão e meus parabéns. Eu estava procurando um tema de São João, mas não achei nenhum aqui, né? Bom, gente, boa tarde. Hoje eu trago o texto, né, de Paulo Freire, um legado teórico-prático para uma educação humanizadora, que foi um texto como conclusão de curso de Hermenegildo Moreira e também Danila Nascimento, né? E foi um texto que foi elaborado lá em 2021, que foi o ano do centenário de Paulo Freire, né? E também um ano muito marcante, que foi o ano também que a gente estava na pandemia. Então, o texto é bem interessante, espero que vocês tenham lido. E ele traz uma pergunta norteadora, né? Por que é tão importante estudar Paulo Freire em nossa formação enquanto educadores? E eu queria trazer esse primeiro questionamento para que vocês possam, para que a gente possa dialogar, né? E eu vou começar aqui por mim. Né? E para responder essa pergunta, eu acredito que um dos pontos mais importantes que Paulo Freire traz, né, é do pensamento crítico, né, de que você não se educa sozinho, né, e você precisa de ter esse olhar crítico para que não se acomode com as imposições que o mundo traz, né. E ele traz também uma questão bem importante no texto, que é sobre o empoderamento, que é totalmente diferente do que a gente traz, principalmente no setor de empreendedorismo aqui do nosso dia a dia, né? E passo a palavra para vocês, para que a gente possa ir debatendo um pouco mais sobre esse tema. E no final a gente faz a nossa dinâmica, né? Que vai ser na base do São João, uma pescaria freiriana. Quem se candidata? Eu já levantei minha mão, né? Levantei logo aqui. Gente, vocês vão levantando aí suas mãozinhas, ou então, né? Abrem os microfones. Karen já tinha me dito que queria que a gente fosse dialogando, então eu já me preparei, viu, Karen? Mas respondendo essa sua pergunta, né? Que você pediu para a gente responder a pergunta, né? Aí eu até coloquei aqui no chat. Afinal, por que é tão importante estudar Freire em nossa formação enquanto educadores? Eu não vou trazer uma resposta pronta, mas eu vou trazer a minha experiência, né? Quando eu entrei no grupo de estudos e pesquisas de educação em Paulo Freire, eu fui aprendendo a me desaprender, né? Eu fui aprendendo a me desaprender enquanto tudo que eu tinha construído na minha vida até o momento. Porque o que Freire vem me ensinando como educadora e como humana é que a gente tem que estar sempre aprendendo com o outro, né? É a gente baixar a nossa arrogância, e essa arrogância ela está em todo mundo, né? A gente, humanamente, a gente tem essa arrogância, tem algumas pessoas que têm bem menos, outras que têm bem mais, eu sempre tive muita, e é baixar essa arrogância e sempre criar aprendizagens em coletivo. E assim, o que eu acho mais difícil em Freire, aprender com Freire, né, é a questão da ação colaborativa, que eu vejo que a humanidade ainda não está muito preparada para isso, mas eu tento aprender em mim mesma, sabe? E é muito difícil, é uma batalha diária, né? E aí eu vou citar agora, eita Maria, tá linda! E aí eu vou citar agora uma fala que eu escutei ontem, né, da presidente do Centro Paulo Freire, para responder essa pergunta, né? Porque eu tenho uns piques de estresse, e aí num desses meus momentos eu estava muito estressada, né? E eu tentando justificar várias coisas. Aí a presidenta disse assim: você imagine, Daiane, você imagine se numa reunião onde a gente está com um monte de professores educadores, a gente fosse agir deste modo, né? Se estressando com o que deu ou o que não deu certo, e com as opiniões diferentes. Quantos problemas a gente não ia arranjar num coletivo por a gente não aprender a ouvir e ter paciência de encontrar a solução junto.
Então, assim, eu acho muito chocante, assim, porque a presidenta, ela já tem muita experiência de vida, né? Ela tem uma bagagem. E é muito bom aprender com pessoas que têm uma bagagem, né? Principalmente nós que somos muito jovens, que ainda estão, as meninas principalmente, eu já estou mais aí no meio. Vocês são bem mais novas, estão na faixa dos 20 aninhos, né? E a gente aprende muito com as pessoas mais velhas que a gente, porque elas viveram aquilo que a gente ainda está vivendo. Então, eu acho muito bom aprender com ela, com a presidenta, com a professora Aparecida Mello, que também sempre me ensina bastante, e com todo mundo do coletivo freiriano. Então, para mim, é, responder essa pergunta, né, por que é tão importante estudar Freire, é o me reconstruir para poder pensar o que é esse educar, para poder pensar que profissional eu quero ser a cada dia, e me mudando sempre, me permitindo mudar através de eu aprender com o outro. Interessante, Dai, muito bem. Bom, gente, eu vou aqui me posicionar, mas vejam só, também não irei trazer uma resposta pronta, né? O fato de nós termos Paulo Freire como um dos autores fundamentais para a nossa formação é que ele é um cidadão planetário, né? E os escritos dele corroboram para que a gente possa eu vou usar uma expressão que algumas pessoas não gostam, mas ela é pertinente para esse momento, né? Para que a gente possa partir da reflexão a partir com os pés no chão da nossa realidade, né? Então, a gente entender que as teorias epistemológicas em torno da pedagogia, né, que é o curso que nos une aqui, especificamente, elas não estão alheias à realidade dos sujeitos. Ou seja, em outras palavras, os sujeitos, eles são sujeitos concretos de uma realidade histórica construída socialmente, né? E que, por serem sujeitos concretos, estarem em uma realidade, nós não podemos perder de vista a desigualdade social que permeia e que atravessa a condição de existencialidade de algumas pessoas mais e de outras pessoas menos. Então, entender que tudo... E aí, Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. A gente precisa conhecer o patrono da educação brasileira para que a gente não fique sem saber também, né, quem é esse autor. Né? Então, a importância que o nosso grupo de estudo está tendo é fundamental, né? Principalmente para que a gente possa conhecer a historicidade de Paulo Freire, né? Conhecer quem foi Paulo Freire, o livro Cartas a Cristina, que estamos acabando de ler praticamente, nos presenteia e nos apresenta com muita ênfase quem foi Paulo Freire, né? E os seus contributos para a educação. E ele não pode, de modo algum, deixar de ser mencionado no campo da educação, sobretudo no que diz respeito à formação de professores, porque a gente lida com seres humanos de diferentes classes, de diferentes raças, de diferentes gêneros, e nós precisamos estabelecer aí esse processo de humanização que se constrói na perspectiva da coletividade, da interação, da socialização, das experiências concretas que nós vamos realizando a partir da reflexão crítica da nossa realidade em que estamos inseridos, né? Então, Freire, ele é importante porque ele nos forma, nos reforma e nós tendemos, né, a buscar o ser mais, a essência do ser mais nesse nosso processo formativo, sobretudo para que a gente possa saber se portar diante do outro, né? Então, ele é crucial no campo da educação, ainda mais por ser o patrono dela, né?
Mais alguém quer comentar, quer responder? Celeste, Vivian, Jeová, Maiara. Eu estou aqui na cozinha. Primeiramente, eu queria comentar sobre o texto, né? Que eu esqueci o nome do carinha do poema lá, o Celso, é isso? Celso Arruda? Como é o nome? Celso Cruz, amigo, Celso Celso Cruz. Cruz. Pronto. Primeiro que agradecer por vocês terem esse momento, né? Acho que o texto ele diz muito da nossa condição humana, né? Nós somos aquilo tudo que ele coloca. Nós somos amor, somos alegria, somos ódio, somos isso tudo, né? Isso faz parte da natureza humana, né? Dessa condição que nos constitui enquanto seres, enquanto sujeito que somos, né? Então, a potência que eu vejo nesse texto e a estética que tem nele é de reconhecer que outra pessoa também tem aquilo tudo que ele coloca no texto. E sobre a pergunta que Daiane coloca aí no grupo, a respeito de por que a gente estuda Paulo Freire, quando ela colocou, fiquei pensando, será que existe um porquê que a gente estuda Paulo Freire? E esse, ou, na verdade, não é nem dito dessa forma a pergunta, né? Vou até ler aqui direitinho, né? Ela coloca assim, né? Afinal, por que é tão importante estudar Freire em nossa formação enquanto educadores? Né? O que eu fiquei pensando, eu acho que Celeste tinha levantado a mão primeiro do que eu. Eu fiquei pensando, né? Paulo Freire é importante para quem? Né? Para quem defende um projeto de sociedade. Foi a primeira coisa que eu fiquei pensando, né? Quem tem um projeto de sociedade neoliberal, como a gente estava discutindo, onde o lucro está acima de tudo e de todos, estudar Paulo Freire não faz sentido, né? Então, quem inclusive, a gente sabe que historicamente tentam é, anular, aniquilar e acabar com as contribuições de Paulo Freire para a educação, que não é, como a Aparecida bem disse, não é só para o Brasil, é planetário, né? Ele é a contribuição. O cara foi tão grandioso, é tão grandioso, na verdade, que a contribuição dele transcende a condição finita que nós temos enquanto sujeito, enquanto pessoas, enquanto passagem de tempo aqui, né? Mas existe um projeto aí de pessoas de tirarem essa contribuição dele, né? Anos atrás a gente viu a discussão de querer tirar o nome dele como patrono da educação brasileira, né? O cara que é reconhecido internacionalmente pelas contribuições e, sobretudo, pelo que ele denuncia, anuncia e propõe como educação, que ele propõe uma revolução educacional que, consequentemente, vai gerar uma revolução social. Né? Via ele diz isso, né? Via educação que a gente consegue a transformação que a gente quer. Aí, tentando responder aí, que também não darei conta, a questão de idade, né? Por que é tão importante? Por que a gente estuda Paulo Freire? Eu estudo Paulo Freire e busco me aproximar dos ensinamentos dele por aquilo que eu disse inicialmente, pelo fato de defender um projeto de sociedade. E esse projeto de sociedade que eu defendo, e eu acredito que todo mundo que está aqui defende também, ou assim espero, né, Maria? Não tem outro caminho a não ser com as contribuições que Paulo Freire nos deixou. Né? Então, é importante. E aí eu acho que Dai foi muito feliz com a palavra educador. Né? Se a gente for entender a crítica que Paulo Freire faz à questão de aluno, de professor, de tia, e aí ele, na obra dele, ele coloca como categoria a ideia de educador, né? E que ele diz que o educador é a relação intrínseca ao ato de se educando também, né? Porque à medida que, e Dai coloca isso na apresentação dela logo no início, né? Na fala dela, à medida que eu estou aqui ensinando de alguma forma, eu também estou aprendendo, né? Já aprendi com Maria, já aprendi com Celeste, já aprendi com Dai, já aprendi com Ceci, né? Ana Cecília, com a Anaís, que está chegando agora, com certeza, vou aprender, né, algumas coisas mais,
com Érica, com Karine, né, que está aqui nesse movimento, Joseane, Maiara, né, Vívia também. Então, não é porque a gente passou ou tem mais experiências ou outras vivências que a gente, como Paulo Freire disse, tem algo a mais. Então, eu acredito que, para mim, estudar Paulo Freire se torna importante porque ele vai colaborar para que eu execute o que eu acredito como projeto de sociedade, de escola, de mundo, que eu defendo, de ser humano, que eu defendo. Então, é por esse motivo, que tem a ver com essa palavrinha de educador, que aí eu penso que todo mundo, de fato, educa, educa e é educado nesse processo não, nessa experiência que é chamada de vida, né? A gente está nesse tempo todo aprendendo, né? A gente está aqui aprendendo. Se eu sair lá fora, se eu parar e conversar com outra pessoa, eu vou aprender alguma coisa com aquela pessoa, desde que eu tenha o que a Patrícia colocou, né? Humildade, paciência, né? Eu preciso me colocar nessa condição de aprendiz, de educando também. Então, eu acredito que se torna importante estudar Paulo Freire, porque ele é uma busca de coerência pelo projeto de mundo e sociedade que eu defendo. Maria, dizer alguma coisa? Coloquei no chat, meu amigo, aprendendo a cozinhar. Então, é sempre um aprendizado. Exatamente. Celeste. Boa tarde, gente. Eu estou mais quietinha aqui, mas eu vou comentar aqui com relação à pergunta que foi feita. Meu primeiro contato com Paulo Freire, assim, era muito esporádico. Eu vi algumas frases antes de entrar no curso de pedagogia, e eu tive a disciplina de Direitos Humanos, né, Educação em Direitos Humanos, mas eu não ouvi falar em Paulo Freire, não teve um aprofundamento aí, ele nem foi citado, na verdade. E só quando eu entrei na disciplina da EJA foi que realmente eu me aprofundei bastante nas escrituras, né, de Paulo Freire, o quanto ele contribuiu com relação a essa educação, e principalmente com o grupo de estudos também. E para mim, estudar Paulo Freire é de suma importância porque ele traz uma visão de que nós, como professores, não podemos ser egocêntricos, pegar como o Dai falou aí, e como o Jeová também pontuou, e achar que esse processo de educação, de ensino-aprendizagem, é só uma transferência de conteúdo que parte só do professor e que o estudante está ali só recebendo. E valorizar essa questão de vida, a história de vida daquele educando que chega na sala de aula e como o professor está consciente do contexto social, inclusive político, econômico e várias outras questões aí que adentram as salas de aula. A escola ela não fica a par do que acontece na sociedade, porque é a partir do momento que nós, como seres humanos, nós sofremos influência do meio, interagimos com o mesmo. E sendo criança, jovem ou adolescente, a gente traz isso para as nossas posturas, as nossas decisões, nossos comportamentos em sala de aula. O professor deve valorizar isso e aprender também, aprender com ele, valorizar essa questão de ser algo não só de uma linha reta, mas de vários caminhos a ser seguido. Pode falar, Dai. Não, pode continuar, só levantei a mão para falar depois que você terminar. Não era isso mesmo, era só apontar essas duas questões que você e Jeová já tinham falado. Deixar linda. Sim, mas tem alguns comentários aqui no chat. Karen, você quer ler? Depois eu falo. Posso ler? Ana Cecília, ela diz, né? Acho que Freire desenvolveu uma abordagem educacional inovadora, centrada na libertação e na conscientização, e por isso é tão interessante. E Érica, né, também fala, por mim, Paulo Freire inovou muito na educação, trazendo mais humanização na educação e mais valor ao educar. Com os estudos, nele se dá para tirar várias ideias para avançar, né? E lembrando que naquele tempo, né, falando em inovação, ele não se deteve da tecnologia, né, que muitas pessoas acham que inovação é algo tecnológico, mas não. É simplesmente você ter um olhar diferente, assim como ele teve, e desenvolver novos métodos, fazer as coisas de um modo diferente. E, Daiane, você quer comentar? Deixa eu ver se tem mais algum comentário.
Vivian, meu contato com Freire se deu a partir da faculdade, mas uniu-se bem com o autor que já estudava. Acho que é isso aí. Daiane, você quer fazer algum comentário? Sim, sim. É porque teve eu tento, gente, ficar calada, mas não consigo, tem hora. É porque teve uma fala de alguém que foi sobre... foi de Celeste. Celeste, sua fala foi excelente, viu? Teve uma parte da fala de Celeste que ela cita a questão do ouvir, né? Do ouvir o estudante, né? Que é algo que já foi citado aqui entre todas as falas, né? De certa forma. E aí, esses dias, eu estava numa live em que eu escutei os professores falando um pouco sobre o rigor, né? O rigor que Paulo Freire também traz, né? Em alguns textos dele, a questão do rigor. Aí teve uma das perguntas que foi colocada lá entre os palestrantes, que eles citaram a questão de que um professor, né? Vocês estão me ouvindo bem? Está dando alguma interferência no fone? Porque para mim está dando um barulhinho, por isso que eu perguntei. Tá tudo normal. Obrigada. Aí uma das perguntas que os professores citaram, né, um dos exemplos, foi de um professor que estava se questionando se os alunos, os estudantes, que eu não gosto muito do termo aluno, estão querendo mandar agora na escola, na educação, no ensino, e como ele deveria agir, né? Será que os estudantes ganham essa parada, não com essas palavras que foi colocado lá, mas a questão da dúvida de alguns professores com esse formato diferente do educar na sociedade, porque antes o professor ele tinha a fala autoritária 100%, né? Então, por exemplo, se o professor dissesse qualquer coisa na sala de aula, os estudantes eles simplesmente obedeciam, e essa era a educação mais antiga. O mais jovem sempre obedecia ao mais velho, porque o mais velho sempre tinha mais sabedoria do que o mais jovem. Essa cultura, né, inclusive a palmatória, exatamente. Essa cultura de ouvir os mais jovens, ela vem sendo construída na sociedade, né, ao longo de um período aí de tempo, e a educação, consequentemente, ela vai aderindo a essa sistemática. Então, hoje, os alunos, os estudantes, os educandos, né, como diz Paulo Freire, eles já se posicionam mais, eles já têm mais voz na sala de aula. E alguns professores ficam muito preocupados com a questão do limite. E que aí é outra fala que também já foi outra professora que citou, e eu gravo muito quando os professores falam sobre isso. Limite, regra, quem manda, né? Se o aluno vai mandar na sala de aula, ou se o professor vai mandar, porque eu fico muito atenta a essas categorias. Porque, na minha opinião, é uma preocupação que a gente não deveria ter. Porque o construir coletivo é justamente entender que há sempre um limite, e esse limite ele não está no professor, no pai, na mãe, no patrão, ele está no coletivo. O meu limite, ele vai até onde eu não fira o outro, até onde eu não prejudique o outro. Então, independente de qual espaço a gente esteja, os limites, na minha opinião, eles precisam ser construídos. E aí essa é a leitura que eu faço, né, quando eu leio Freire, essa questão da ação colaborativa que eu ainda não vejo na sociedade e que eu tento construir em mim, a partir de mim, né, com os relacionamentos que eu tenho à minha volta, principalmente no setor educativo, né. E aí eu vejo os professores muito preocupados. Aí eles citam uma questão de Paulo Freire, que Paulo Freire traz a questão do rigor, né, que aí Maria depois pode fazer uma fala melhor, Jeová também já está aqui com a mão levantada. E eles explicam muito sobre essa questão do rigor. Só que qual é o problema? O problema é porque os professores que estão falando sobre esse rigor são professores que foram criados naquele tempo. Naquele tempo onde a educação era o professor falava e o estudante obedecia. Então, eu fico analisando, por eu já ter sido criada mais livre, porque assim, a minha criação foi muito livre. Minha mãe, ela deixava a gente construir o nosso viver, né? E a minha mãe, eu cresci sem a construção, a relação diária com meu pai. Então, a minha mãe me deixou livre, eu cresci livre, muito livre. Os limites que a minha mãe me dava era assim, ela sentava e dizia, olha, você pode fazer isso, mas vai ter tal, tal e tal consequência. Você quer enfrentar? Siga. Então, assim, por eu ter sido criada muito livre,
eu fico analisando as falas desses professores que trazem a questão do rigor de Freire. E eu questiono muito, porque quando Freire traz a questão do rigor, ele fala do limite, mas que limite? Na minha opinião, é o limite que tem que ser construído entre nós, e não um limite que tem que ser posto por alguém que tem uma posição de autoridade. E aí eu entendo a importância, de certa forma, do momento da autoridade, mas é preocupante. É preocupante porque a gente não consegue criar esse construto do coletivo, do colaborativo, e a gente acaba não ouvindo ainda o estudante de verdade. Aí os professores dizem, mas a gente escuta o estudante. Escuta, mas com aquela visão de soberba, ó, lá em cima. Eu escuto o meu estudante, mas com a certeza de que eu estou mais certa do que ele. Então, assim, isso não é um escutar de verdade. Então, eu acho que a gente tem que repensar, a gente tem que ler Freire refletindo mais e mais, e reler, para construir o nosso próprio saber com base no que a gente está lendo de Freire. E entender que o limite, o rigor, ele tem que partir do construto com quem está com você. Então, aonde eu estiver, eu vou construir os limites com quem está comigo, não por eu estar numa posição superior àquela pessoa. Porque, na minha opinião, não existe essa posição superior. Sei que é uma utopia. Mas eu vou tentar, viu, gente, viver aí nesse caminho da disputa do capitalismo com essa minha ação colaborativa. Não sei se eu vou conseguir, não. Podem falar, adiante. Tem alguém inscrito? Você. E aí depois eu convido Maria Mello para falar um pouco mais sobre isso, porque eu sei que ela tem uma bagagem, né, para trazer, assim, categorias mais aprofundadas epistemologicamente do que a minha fala mais... como é que eu posso dizer? Não sei, acho que menos epistemológica. Daí, assim, primeiro eu quero dizer para você que essa também é uma das minhas inquietações. Eu percebo isso e não só percebo, eu vivo, né, no lugar que eu estou hoje atuando. Eu percebo isso, as relações elas se estabelecem de forma hierárquicas e verticais, não de forma horizontais. Porque a escola, historicamente, se constituiu como uma instituição hierárquica, onde o professor tem seu lugar de poder estar no pedestal, e é aquilo que Paulo Freire diz, que o professor é o detentor do conhecimento. Paulo Freire constata que é da educação bancária, né? Que detém o saber e, portanto, o que tem o domínio sobre a coisa. E o aluno não, o aluno é aquele ser sem conhecimento, onde você vai depositar. E isso, se essa relação hierárquica e vertical, de cima para baixo, ela se intensifica à medida que a gente vai deixando de ter um único professor e passa a ter vários professores. Quando a gente vai para o ensino fundamental, anos finais, e para o ensino médio, os professores eles se colocam em lugares que, na maioria das vezes, eles se acham o ser que está acima de tudo e de todos, e não escuta de fato, né? O que tem é momentos de falas dos alunos, mas de escuta e de diálogo, freirianamente falando, não existe, né? Eles só vão falar em alguns momentos e vão opinar, e depois fica dizendo que os alunos não são participativos, mas é porque não tem um ambiente participativo, democrático, que é estabelecido, né? Aí, para a gente discutir isso que você está colocando, a gente precisa discutir relação de poder, a gente precisa discutir autoridade e autoritarismo, que são questões lá da antropologia, certo? Que são coisas distintas. Muitas das vezes a gente não usa da autoridade, usa do autoritarismo, né, para executar as nossas ações. A gente precisa entender que a escola que a gente tem, a escola que foi proposta e pensada no século XVII, com professores que são formados no século XVIII, XIX, com concepção de mundo do século XVIII, XIX, com alunos do século XXI. Então, há um conflito não só geracional, mas secular, aí de visões, de concepções
que se tornam muito complexos. Para você ter noção, e por isso que eu estava me coçando, é porque os professores de onde eu atuo, para eles fazerem um círculo, para você ter noção, um círculo que é uma estratégia de construção, de possibilitar o diálogo e a democracia via diálogo, os professores não querem. Entendeu? Eles acham que só existe aula e, portanto, aprendizagem e construção do conhecimento se os alunos estiverem enfileiradozinhos, um atrás do outro, vendo a nuca do outro. E se não fosse, eles não vão ter o domínio da sala, porque tem um outro formato. Então, pensar essas outras coisas coloca em xeque muitas concepções que eles têm, né? que eles construíram ao longo da carreira profissional deles. Né? Então, é isso que acontece. E o último ponto que eu queria falar é sobre a questão da rigorosidade, para a gente não compreender a rigorosidade com ações autoritárias, certo? Que Paulo Freire ele faz essa discussão muito interessante naquele livro que é Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Docente, né? Que ele diz assim, a rigorosidade anda lado a lado com a minha amorosidade, né? Rigorosidade não é sinônimo de eu afrouxar as coisas, não. Eu preciso ser rigoroso, mas, sobretudo, o que ele está falando na rigorosidade, ao meu ver, e eu também queria ouvir a Aparecida, é rigorosidade com a construção do conhecimento, é rigorosidade com a minha formação e a formação dos meus alunos, é rigorosidade no sentido científico, falando onde existe um método a ser seguido, onde existem caminhos a ser trilhados. Não é um afrouxamento das minhas práticas, né? É para a gente não confundir nesse sentido. A rigorosidade que eu compreendo que ele está falando é essa, a minha rigorosidade enquanto professor, enquanto pessoa que vai construir conhecimento e colaborar que os meus alunos construam conhecimento. E para isso eu preciso ter, sobretudo, uma rigorosidade científica. Não tem como produzir conhecimento sem rigorosidade científica. Né? Eu sei que na escola a gente muitas das vezes mais reproduz conhecimento do que constrói, mas isso está mudando, porque a gente está chegando com mestres e doutores na educação básica, e isso está tendo impacto, eu já tenho percebido isso, mas entender isso, que a rigorosidade não tem a ver com o professor, aquele professor que a gente fala que tem domínio sobre a sala de aula, não é isso, é essa rigorosidade que eu entendo, por isso que eu queria ouvir a Aparecida, se é isso mesmo, se Paulo Freire está falando, que rigorosidade é essa que Paulo Freire fala? Né? É rigorosidade de você ser rígido ou rigorosidade de você ter formas, métodos de conduzir o processo de construção de conhecimento no espaço educativo? Terminei. Ok, gente, vejam só. Freire ele é uma grande incógnita, né? Sobretudo quando nós teorizamos, né, o que está posto em suas teorias e como nós vivenciamos e vivemos no cotidiano da nossa existência. E aí é importante entender que essa questão da rigorosidade, ela não está coadunada com a perspectiva do autoritarismo. É tanto que Freire vai nos suscitar que nós, enquanto educadores, e ontem ficou muito nítido na 16ª carta, de Cartas a Cristina, quando ele vai falar do papel do orientador e do orientando, né? Como superar a licenciosidade? Vejam, na perspectiva da arqueologia do saber, primeiro a gente sabe o que não é, para depois a gente saber o que é, né? Então, o que não é rigorosidade, o que não é ser rigoroso na perspectiva freiriana, né? Seria ser permissivo, seria ser licencioso, deixar que o estudante faça o que quer, bem quer, como quer, a hora que quer.
entende? E quando eu faço essa fala, gente, eu faço com um cuidado tremendo, porque eu fico lembrando de quando eu estava na educação básica como professora, que os estudantes não queriam fazer a tarefa, né? E como eu obrigá-los? Qual que é a posição autoritária que eu, enquanto professora, tenho para obrigar a criança a escrever, para obrigar a criança a estudar, para obrigar que a criança faça, né? Esse tem que fazer, ele precisa ser cativante, né? Explicar o porquê que é necessário que o estudante se incline para poder aprender, né? Agora, por outro lado, a gente não pode esquecer da cultura da violência, da dominação, né? Se nós fomos forjados na fornalha da dominação, como de um dia para outro nós estarmos num país das maravilhas, né, feito a Alice. Não tem como. Não há como superar, né, esse processo de autoritarismo, certo? Que é importante que a gente entenda que rigorosidade não tem nada a ver com autoritarismo, não tem nada a ver com dominação, certo? Mas a rigorosidade tem a ver, sim, com um processo de desenvolvimento humano. Esse processo de aprendizagem que vai favorecer para que o sujeito possa evoluir humanamente falando. E que a rigorosidade, ela precisa. Aí, o que é para Paulo Freire essa rigorosidade? A disciplina. Eu preciso estudar, se eu preciso estudar, eu não vou me distrair com as redes sociais, eu não vou ver novela, eu não vou para a praça bater papo com as amiguinhas, eu não vou, porque eu preciso disciplinar-me para eu estudar. Né? Estudar não para passar numa prova somente, como eu tento elidir na prática formativa. Vamos fazer trabalhos para que sejam a defesa da nossa vida. Sim, amigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos respeitar, né? Vamos respeitar. Esse disciplinamento, ele é uma das ações que corroboram com essa essência da rigorosidade. Aí nós temos as normas da ABNT. Podemos fugir dela? Porque a gente acha que pode, porque a gente quer. Não, infelizmente não. As normas estão postas, elas devem ser seguidas, e se nós não as seguirmos, nós seremos excluídos, nós seremos cancelados, infelizmente, né? A responsabilidade, e essa fala que eu faço hoje, eu faço ela muito atrelada à carta que foi trabalhada ontem no livro Cartas à Cristina. O orientador, ele deve escrever pelo orientando, nunca na galáxia. Mas o orientador deve potencializar ao máximo possível a desenvoltura do educando. Por outro lado, o educando precisa ser responsável pelo seu desempenho. Ele precisa se envolver, ele precisa participar, ele precisa se implicar no processo, ele precisa se prontificar, sobretudo, a escrever. Como é que a gente vai aprender a escrever? Não tem segredo, escrevendo. Né? Escrevendo. E Freire nos dá exemplos. Escrever o quê? Escrever sobre o quê? Manter a constância da escrita como. Então, gente, é essa rigorosidade que é para Paulo Freire. Entende? Então, a questão da rigorosidade metódica não é para seguir um método
né, como um modelo, como um caminho a ser percorrido de olhos vendados. Não é sobre isso, mas essa rigorosidade, ela está coadunada constantemente com o que fazer. Aquele que fazer que Freire não separa na sua escrita. Esse que fazer, ele é que vai mobilizar esse processo de emancipação, de transformação, de sujeito histórico e não sujeito objeto. Percebem? Então, assim, as relações, e aí eu não posso me furtar de não fazer reminiscência à questão da escravidão, a questão da dominação, a cultura da opressão, porque nós somos fruto dela, né? Como nós lidirmos com os posicionamentos hierárquicos, porque não pensem vocês que as carteiras enfileiradas em sala de aula, ali não é um discurso posto, é um discurso posto. Quem é a autoridade? É o professor. Né? Agora, é importante entender, não se pode perder de vista a autoridade do professor. O que nós não devemos supervalorizar é o autoritarismo. Isso não. Né? Mas, se nós temos práticas autoritárias, e aí ontem foi falado, né? Se nós temos um gestor autoritário que vem sendo oprimido pelo seu chefe, e assim sucessivamente, como quebrarmos essa cadeia de opressão, de dominação, de hierarquização? Então, assim, eu acho interessante, Daiane, o seu posicionamento, e que não é fácil, né? Não é fácil. A gente quer quebrar com uma cultura que impera há milênios, né? Mas não é fácil, porque se as pessoas têm a cultura do individualismo, a cultura do egocentrismo, a cultura da dominação, a cultura da disputa, como trabalhar em regime de colaboração? Né? A quem vai se doar bastante e a quem nada vai fazer. E por isso que eu gosto de trabalhar também em grupo, é porque ali, esse movimento de trabalhar em grupo tem como objetivo quebrar essa cultura dominante, essa cultura da competitividade, essa cultura do ser melhor. Entende? Agora, por outro lado, aí a gente vai pensar, é mais fácil? Não, gente, é muito mais difícil. É muito mais difícil você estar, né, como nós estamos aqui, trabalhando coletivamente, estudando coletivamente, e ontem Freire falou da importância de quanto que as reuniões de grupo, de orientações, elas são importantes, porque são aprendizados que ficam. E quando a gente se põe, quando a gente fala, quando a gente elabora o que está pensando, e que o outro o escuta, a gente vai ressignificando, vai reaprendendo, porque o outro vai também nos conduzindo a um entendimento melhor. Percebe? Então, o diálogo ele é crucial. O diálogo ele é fundamental para que, à medida do que eu esteja dizendo, você esteja compreendendo. E como é que eu vou saber que você está compreendendo o que eu estou dizendo se você elaborar o seu pensamento e me dizer? Do contrário, a gente fica na teoria da lagartixa, só balançando a cabeça. Entende? Aí, quando a gente faz uma avaliação, aí vem, né? Inclusive, as meninas estão pesquisando sobre a questão do erro, né? A avaliação é você com você mesmo. Se você entendeu tudo errado e traz para a prova,
né, para avaliação, paciência. Se você recebeu as orientações do professor e não as compreendeu, e faz o trabalho, né, de um outro modo, tal como você imaginou que deveria ser, enfeitado, isso, aquilo, outro, paciência, as consequências virão, né? Então, assim, para a gente, veja, eu já tive alguns insights aqui estudando com vocês, um deles foi as virtudes freirianas, né? Quais são as virtudes que Freire suscita que nós possamos ter, né? Agora mesmo, essa categoria da rigorosidade, para que a gente não misture as coisas, né? Rigorosidade metódica com autoritarismo, não é a mesma coisa. Vamos separar, né? Disciplina, responsabilidade, são ações que vão viabilizando essa rigorosidade que é necessária. Né? E com tudo isso, gente, é claro que diante de todo esse processo formativo, viu, Jeová? Nós não estamos negando a essência da vida, não. Porque é bíblico, está na palavra da salvação eterna. Embaixo do céu existe tempo para tudo. Então, a gente precisa administrar bem o nosso tempo, dividir a nossa rotina para que a gente faça tudo o que nos compete ser feito, para que a gente viva, para que a gente ame, para que a gente dance, para que a gente ande, para que a gente se divirta, para que a gente escreva, para que a gente estude, e tudo na vida, para que a gente viaje, para que a gente vá na praça tomar um sorvete, para tudo, é claro, né? Mas sem nos furtarmos da nossa responsabilidade, porque as distrações, elas estão postas, certo? Gente, ó, esse nosso diálogo aqui, ele não é pronto e acabado e encismado, não. A gente está aqui, né, nesse processo dialógico de construção e reelaboração constante dos nossos entendimentos. E merece aí o aprofundamento, trazendo fragmentos mesmo, né, que inclusive, minha gente, tanto Daiane quanto Jeová, esse é um saber que Freire pontua na pedagogia da autonomia. E ensinar exige rigorosidade metódica, certo? Então, depois a gente consulta a obra Pedagogia da Autonomia e faz a leitura, e Freire vai dizer o que é essa rigorosidade metódica, para que a gente não confunda com autoritarismo, para que a gente não confunda com hierarquia, para que a gente não confunda com incoerência, e assim sucessivamente. Pois não, Jeová? Não, Maria, só para colaborar a respeito da questão da disciplina aí, né? E a disciplina, ela vai ser essencial, inclusive, para a gente saber quando a gente tem... Eu amei a discussão da praça e a sua resposta, né? Não misturar as coisas, foi proposital, né? A minha fala e sua resposta foi pontual, né? A gente precisa ter disciplina até para saber que horas a gente pode ou não ir para a praça, né? Porque o problema não é ir para a praça, que é como você diz, né? A gente precisa também não negar a vida, né? A gente precisa viver a vida, né? Então, faz parte da disciplina eu saber que da disciplina, da responsabilidade, do compromisso, dessa rigorosidade que o Paulo Freire está dizendo, que faz parte da nossa condição ir para lá, mas também a gente precisa ter consciência que tem momentos que ir à praça não vai ser a melhor atitude para a gente, porque a gente precisa a gente tem outras responsabilidades e outros compromissos. E sem a disciplina a gente não consegue organizar, sobretudo, o nosso tempo para a gente viver outros espaços, né? Que, no caso aqui, a minha defesa é a da praça. Pronto, pessoal, acho que a gente pode encerrar esse primeiro momento. E mais alguém quer falar ou não? Então, vamos lá para a nossa dinâmica do dia. Eu vou espelhar aqui a tela. Acho que... Não sei se eu consigo. Um minutinho, Karine, querida. Veja, a Daiane está botando aqui fragmentos importantes do texto,
E aí seria interessante a gente se debruçar um pouco, né? Eu também gostei, Daiane, dessa perspectiva aí para que a gente possa compreender, né, o que é que significa esse empoderamento, né? Para que a gente entenda que esse enunciado ele também pode ser posto deslocado da sua essencialidade. Por isso, gente, é muito caro. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante quando eu estava no meu processo de doutoramento sobre a essência da arqueologia do saber, né? Quando ela lide com as sensações, os sentimentos, o que se quer dizer, né? Ela está posta tão somente no que está dito. No que está dito. O céu está azul. Pronto. O fato de eu dizer que o céu está azul, não pense que eu estou falando do calor de Caicó. Porque a gente já pode associar, está calor. Não, o céu está azul. É só isso que eu estou dizendo, nada mais do que isso. Agora, se você escuta, o céu está azul e entende, está fazendo muito calor, aí, paciência, né? Então, eu trouxe aqui esse exemplo para a gente entender que isso também pode vir sendo feito com outras palavras, né? Como Daiane trouxe aqui a questão da palavra do empoderamento, que foi, né, distorcida e tomada pelo liberal de emancipação, né? Então, assim, esse empoderamento ele deveria estar voltado para a tomada de conscientização política, do fortalecimento da identidade e da condição, ou seja, um processo psicológico, percebe? E aí, não simplesmente o fato de dizer que uma pessoa vai empoderar a outra, mas nunca na vida, né? Esse processo de empoderamento, ele é singular, ele corrobora também com o entendimento do reflexo do espelho. Se você se olha e se vê uma pessoa potente, se vê uma pessoa... Feita aquelas imagens que é um gatinho e o gatinho se vê um leão, não tem? Essas coisas nas redes sociais que às vezes passa de motivação. É um gatinho bem pequenininho, mas o que é que está refletindo? Um leão. Então, é nessa perspectiva, né? Essa dimensão de autoconhecimento, do conhecimento de si, para que a gente possa fazer alusão à perspectiva do que realmente é o empoderamento, certo? Daiane, você quer falar alguma coisa que tenha lhe chamado a atenção? Não, só agradecer aos escritores do texto, né? Ao Hermenegildo Moreira, meu colega, que a gente passou uma boa temporada junta na UFRN, e a professora Jorissa Danila, que foi minha orientadora, né? E que ela foi uma das que me incentivou a eu vir para o grupo de estudos e pesquisas e ser orientada por Maria Mello, porque na época elas estavam colegas do mesmo laboratório, né? Que era o Laboratório de Estudos Étnico-Raciais da UFRN, coordenado por Fátima Garcia. Então, é um texto incrível, muito bem escrito, né, que tem um aprofundamento epistemológico, tem muitas categorias para a gente analisar, refletir sobre, né? Tem a pauta da decolonialidade posta, com um toque de pós-colonialismo, que aí podem gerar muitos diálogos, muitas interpretações, e inclui Paulo Freire na temática da decolonialidade. Existe uma dialética sobre a visão de Paulo Freire na perspectiva da decolonialidade. O texto traz uma, mas existem outras vertentes que dialogam sobre essa temática da decolonialidade em Freire, né? Freire era decolonial, até que ponto, como, né? Quais as perspectivas de decolonialidade que existem, né? Então, esse texto ele foi muito bem escolhido por Karine, né, Azevedo. Parabéns, Karine. Ele é um texto que ele fala sobre a profissão, né, a profissão do educador, fala sobre a relação de dialogicidade, que a professora Aparecida muito bem explicitou, e que eu sempre me lembro, quando cita a palavra diálogo, né, eu sempre me lembro da dialogicidade a partir da perspectiva de Emmanuel Daisy,
que é uma colega nossa, né, que é também aqui do grupo, e agora, hoje, no momento, ela não está aqui porque está cuidando da saúde, foi fazer uns exames, mas ela esses dias me deu uma aula, assim, né, porque eu aprendo muito com todo mundo, e ela me deu uma aula sobre dialogicidade, né, quando ela disse, Dai, independente do que está posto, errado ou certo na sociedade, independente das dificuldades que a gente tem de colocar em prática essa educação humanizadora, é como Freire diz, o diálogo é... Então, a partir do momento que existe o diálogo, a gente pode construir tudo, né? Então, assim, é uma aula que ela me deu, claro que com muito mais palavras e muito mais sabedoria, que eu aprendo muito com ela, é uma menina incrível, muito estudiosa, né, que está aí buscando se aprofundar epistemologicamente nas categorias freirianas, e a cada dia ela se apaixona mais por Paulo Freire, né? Eu acho que o mundo tem a ganhar com a Emanuele Desi freiriana vindo por aí. Então, assim, eu acho que esse texto, ele traz essas categorias de empoderamento, dialogicidade, decolonialidade, tudo que foi posto aqui, né, a relação educando-educador, de forma muito bem escrita, muito bem organizada, muito bem argumentada. Então, parabéns aos autores, né, se porventura vierem a acompanhar a live no nosso canal, que ela vai ficar gravada. E agradecer a Karine, né, pela escolha, porque tanto eu amo Hermenegildo, como eu amo Danila. Então, muita gratidão mesmo pela oportunidade de ler esse texto deles, que eu já tinha, em algum momento, dado uma olhada, mas não tinha lido aprofundadamente, né? Então, sim, parabéns mesmo. Gratidão. É um texto bem enriquecedor, né? E eu vou passar agora para a segunda parte, né, para a dinâmica, que dentro da dinâmica a gente também vai estar abordando e discutindo sobre esse texto, né? Vão ter perguntas ou comentários, né? Quem tiver a sorte de pescar o peixinho da pergunta ou do comentário. Né? Eu vou pegar aqui. Essa Karina, além de inteligente, é criativa, viu, gente? Porque ela arquitetou uma pescaria freiriana online, que quando ela disse que ia fazer, eu disse, como é que ela vai fazer isso, minha Nossa Senhora? Você vai ver agora. Pronto, gente, apresenta aqui a nossa pescaria freiriana. Eu coloquei só 5 peixinhos, né? Sei que tem mais pessoas, mas aí eu quero ver quem quiser brincar da pescaria do São João, pescaria freiriana, levanta aí a mãozinha e vai ter a chance de fazer a sua primeira pescaria. Pronto, Maria Menina, Aparecida. o negócio é chique, viu? Pode escolher seu peixinho. Ó, meu peixinho é esse último. É o 5? 5, Vamos ver qual vai ser a sua perguntinha ou comentário. Como a educação em direitos humanos contribui para a construção de valores democráticos e o acolhimento da diversidade, seguindo as contribuições de Paulo Freire. Gente do céu, essa é uma pesquisa de tese, viu? Ou de dissertação. Olhe, é o seguinte, veja só, ontem Freire disse que a gente sempre começa uma pesquisa através da pergunta, né? E essa pergunta foi muito interessante. Bom, chegou nossa princesa. Seja bem-vinda, querida. Aí, veja, como a educação em direitos humanos contribui para a construção de valores democráticos e o acolhimento da diversidade, segundo as contribuições de Paulo Freire. Para responder essa pergunta, gente, nós teríamos que dissecá-la. Primeiro, fazer jus à complexidade que está acionada num campo da transversalidade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, ou seja, educação em direitos humanos, certo? Eu não posso, aí eu uso os meus óculos, mas essa metáfora, né, eu não posso olhar, né, para essa temática, educação em direitos humanos, sem as lentes corretas, no seu devido grau de complexidade. Né? Aí mereceríamos, inclusive, até acionar Edgar Morin para compreendermos o que é
essa teoria da complexidade, certo? Então, posto isto, aí a gente vai para a construção de valores democráticos. Ou seja, que valores democráticos são estes? Lidir com todas as práticas de exclusão, de submissão, de subalternização, de hierarquização, de dominação entre os seres humanos. Né? E quais seriam os valores que nós construiríamos democraticamente? Aí, minha gente, eu me lembro com muito gosto da aula da professora Niedja sobre a categoria democrática com as suas crianças. Né? Como construir esses valores democraticamente? Ou seja, as regras que são estabelecidas para se viver coletivamente, a divisão de tarefas, os papéis que devem ser assumidos, né? Os princípios orientadores, e aí esses valores, eu volto a dizer, nós também poderíamos acionar esses valores na perspectiva freiriana, fazendo a escavação em suas obras, né? Que esses valores eles podem estar perfeitamente coadunados com as virtudes que Freire suscita do ser humano para que ele seja humano em sua potência, para que ele seja um sujeito humanamente humano e que promova o processo de humanização do outro, que é a essência do ser mais, certo? E aí, indo adiante, vamos falar do acolhimento da diversidade. Como exercer esse acolhimento da diversidade se nós somos frutos de uma cultura binária, de uma cultura patriarcal, de uma cultura que visa um padrão, uma norma de sociedade, um padrão de família, um padrão de convivência, um padrão de relações interpessoais. Então, nós precisaríamos desconstruir todos os processos de violações que corroboram com a perspectiva dos direitos humanos, para que a gente possa, de fato, promover o acolhimento necessário. E aí, para explicar o que é que eu estou querendo dizer, vamos pensar nas casas de acolhimento, por exemplo, nos abrigos para os idosos, nos abrigos para as crianças órfãos, abandonadas. Percebe? Que acolhimento fazer dessa diversidade? E que diversidade é essa? A diversidade dos sujeitos concretos, dos seres humanos. Volto a dizer, nós não podemos nos furtar de compreender a teoria de Paulo Freire desvencilhada de uma realidade concreta. E eu não posso esquecer, por exemplo, minha família. Eu não posso esquecer meus vizinhos. Eu não posso esquecer minha comunidade. Eu não posso esquecer meu bairro, minha cidade, meu Brasil. Né? Eu não posso esquecer, por exemplo, o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Percebe? Porque o problema de um é um problema de todos. E como se implicar nesse processo? Aí existe um método, existe um caminho, existe um modelo a ser seguido? Não, não existe. Né? Fazer uma ação de assistencialismo é suficiente para o sujeito mudar? Não, porque se o sujeito está com fome, você dá um prato de comida, ótimo, vai matar a fome dele ali, naquela hora. E depois que ele sentir fome de novo? E aí? Percebe? Então, nós precisamos entender que essa complexidade toda que está em torno do campo vasto da educação em direitos humanos, coadunada com os valores democráticos e o acolhimento da diversidade, Freire, ele nos faz refletir sobre a nossa condição de sujeito histórico, de sujeito
humano, de sujeito social, de sujeito coletivo. Não é um sujeito individual, ok? Pronto, eu falei demais, não foi, Karine? Desculpa. Quem é o próximo? Eita, eu vou sortear alguém, se ninguém levantar a mão. É isso Você, mesmo, Karine. democrata. Você. Isso mesmo. Isso mesmo, Karine. Se não for na base da democracia voluntária, é da democracia imposta, né? Não, da democracia representativa. É a representatividade que concerne aí com uma das definições de Eu vou democracia. escolher Vivian, porque ela disse que não ia falar nada hoje. Eita, Não olha, Vivi. invente não, Karine. Não Você vai ter a invente não. chance de escolher um peixinho. Livre e espontânea pressão. Pode ser a 2. Oi, Emanuele, não bota fogo não, viu? Que saia. Tchan, tchan, tchan. Comente a discussão citada no texto proposta por Beth. É fácil. Rapaz. Karine, desculpa, mas você pegou pesado, Karine. Ô, Karine, pelo amor de Deus. Gente, essa foi mais simples do que a que eu respondi, porque essa é só pegar, abrir o texto e pesquisar Beth e saber o que é que ela fala. Se eu não me engano, E já foi falado aqui. exatamente. Pois, Maria, o que é que você acha sobre a discussão de Beth? Mulher, primeiro eu tenho que me lembrar o que é que Beth falou, para eu poder chegar junto. Amei, Maria, amei. Mas está no texto, eu acho que a Beth vai falar sobre a questão das minorias ou é do empoderamento, eu estou em dúvida. Deixa eu baixar aqui o texto. Bota aí, Daí. É do empoderamento na página 7. Sim, gente, nós até já debatemos aqui, Vivi. Já até foi, eu não disse que era sobre a questão das minorias ou do empoderamento. Olha aí, é sobre o empoderamento. Vai, Vivi, manda. Eu acho que eu tô com o texto errado. Pera. Não diga. Ai, não, tô não. Perdão. Página 7. Não achei na página 7, não, viu, Celeste? Achou na qual? É Na isso. página 12 tem. Ah, eu estava na 12, a Celeste de 7, lá fui eu para 7. Ah, desculpe. Eu vou dar um cheiro em você. Calma. 12 não, mulher. 8. Ai, meu Deus. Aí, vou. Aqui, gente, tá achando? Lá em cima. Até na Joyce página 8. Beth. Vai, Vivi, é com você. Assim, não tenho muita propriedade para falar sobre o empoderamento, mas eu acho interessante trazendo a discussão de Paulo Freire sobre o educar, que eu acho que tem relação com empoderar-se. Não existe pessoa que... Eu não vou sozinha educar Daiane. Vou dizer, olha, Daiane, senta aqui e você vai me escutar falando meia hora sobre anfíbios. Não tenho como fazer isso. Eu posso apresentar a discussão para a Daiane, se ela quiser, se ela tiver interesse. Eu tô dizendo, olha, tá vendo? Eu escolhi logo quem? Daiane. Enfim, tô brincando, Daiane. Então, a questão do empoderamento, não adianta você pegar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa de pele escura, uma pessoa preta, e dizer assim, olha, você tem que apoiar o Black Lives Matter, porque tem que ser assim. Não, você... Entendeu? É como se você pegasse um rótulo e colocasse assim, você tem que participar do Black Lives Matter, vidas negras importam,
e somente isso. Mas não, o empoderamento ele ocorre por todo um processo. Você tem que apresentar a discussão sobre o empoderamento. E ninguém empodera ninguém. Você pode apresentar o problema. E se a pessoa tiver interesse e quiser se expandir na discussão, ela vai e consegue se empoderar. Então, a educação e o empoderamento, eles têm essa relação, porque não é possível você impor alguma coisa, mas ela deve ocorrer de uma forma fluida para que você realmente tenha o sentido daquele empoderamento. E não só na questão racial, mas também no movimento feminista, que as mulheres têm muito isso na cabeça. Porque fez isso aqui para as mulheres, eu tenho que seguir o feminismo obrigatoriamente e não. Nem que eu não entendo o que é o feminismo, mas eu tenho que seguir. Não é assim, camarada. Você tem que entender o porquê você está lutando, como você está lutando, a partir de que você está lutando e o que pode influenciar na sua realidade. Pode falar, Celeste ou Maria? Posso falar? Essa questão do empoderamento assim, eu não li o texto todo, infelizmente, mas essa daí eu consegui fazer a leitura e achei bem interessante, porque ele realça nossos olhos, assim, nosso olhar na questão do empoderamento, porque é senso comum a gente atrelar uma questão, ele até cita aqui, por exemplo, uma mulher que ela é assim, ela aceita seu corpo, ela é bem de vida, ela domina essas questões. Aí coloca-se como. A mídia coloca ela como uma pessoa que dá empoderamento, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se eu vou conseguir chegar ao ponto que eu estou querendo falar, mas ele traz a questão do senso comum diante dessa questão e coloca que não é só algo que parte de si, mas algo assim, social, de grupo. Eu não sei se eu estou conseguindo chegar ao ponto. Eu até quero que Maria Aparecida, por favor, comente sobre aí, porque eu tentei compreender e, ao mesmo tempo, acho que eu não consegui chegar à raiz da questão. Bom, gente, só para coadunar com o que já foi dito, né, é importante dizer que a autora ela vai nos explicando inicialmente o quanto que a palavra empoderamento aqui no Brasil ela é usada de forma vazia de sentido e de significado, sobretudo porque ela é posta como um neologismo, né? E aí ela explica essa raiz linguística e após ela vai aprofundando essa reflexão para que a gente, sobretudo, criticando o uso do significado que foi posto, né, diante desse neologismo. E aí a gente precisa entender que o processo de emancipação e de transformação social é uma ação política do sujeito. Então, é preciso que o sujeito ele tenha a formação, sobretudo de base, para que ele se encontre, enquanto tome consciência do sujeito político que ele é, e não ache normal você ser morto por engano. Não ache normal você ser estuprada na rua porque está usando um short curto, ou uma saia curta, ou uma roupa decotada, ou coisa do tipo. Entende? Então, esses posicionamentos, a gente precisa entender que é preciso que a gente tenha essa tomada de consciência política dos absurdos, sobretudo da violação dos direitos humanos. Né? E aí, ela traz, inclusive, aqui a questão do LGBTQIA+, né, que é o grupo, e entender também essa questão dos grupos minoritários, que aí nós precisamos tomar cuidado também com essa outra definição. Por que minoritário, se é a maioria? Né? No Brasil, tem mais mulheres ou homens?
mais mulheres. Mas por que as mulheres são as maiores vítimas de feminicídio? Por que as mulheres são as maiores vítimas da violência doméstica? Por que as mulheres têm os seus direitos violados? Percebe? Então, entender o processo político, cultural, que está por trás desses processos históricos que minimalizam a força do grande coletivo. Né? Daí viva os movimentos sociais, que eles corroboram com práticas sociais formativas para que os sujeitos se politizem. Né? E aí, quando a gente fala de politização, da dimensão da política, não diz respeito, não tem nada a ver com política partidária, mas não mesmo, é muito mais complexo. Né? Pois não, Daiane? Mas a senhora já terminou de falar? Não, eu só ia comentar sobre esse último, de acordo com o que a senhora falou, a partir desse último trecho aqui da página 11, que ela diz que o texto traz. A partir do exemplo clássico, podemos perceber como a palavra empoderamento foi completamente distorcida, tomada pela ideia liberal de emancipação. Empoderar enquanto um processo que parte da conscientização política, que foi o que Maria acabou de falar, do fortalecimento de sua identidade e condição do processo psicológico. São pilares de uma mudança que trabalha também a perspectiva individual, mas que, enquanto resultado, trata-se de um coletivo, de uma simbiose. Bert, 2019. Significa ainda, a partir desses processos complexos, questionar padrões de poder, estruturas de poder da nossa sociedade. E o mais importante é o entendimento que ninguém se empodera sozinho, seja somente a partir do seu exemplo ou de sua referência de vida. Empoderamento também significa criar ações para minimizar opressões vivenciadas por esses grupos historicamente subalternizados. Né? Então, aqui ele traz uma outra categoria, que é a questão do empoderamento enquanto uma transformação coletiva de quando esse sujeito toma consciência de si no mundo. Né? Então, é importante ver também por esse aspecto, que coaduna com as palavras do que já foi falado aqui anteriormente. Acho que pode passar para a próxima, a Karen. Quem vai levantar a mãozinha agora? Anaísa, Jeová saiu. Jeová saiu. O pessoal está meio... Ana Cecília, você foi sorteada. Ô, Karine, chama as pessoas que ainda não falaram aqui no nosso grupo. Ana, Érica, Joseane, Anaísa, Manu. Foi o que ela fez. Mas a Cecília não falou ainda, não. Mas ela não quer. Tá sem microfone. Sim, é. Ah, tá, tava não. Vai, Josiane, você foi a segunda sorteada. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Karen, estamos sim. Josiane, você tem o 1, o 3 e o 4. Qual você vai escolher? Ela disse que não vai poder, Karen. Escolhe outra pessoa. Manu. Manu, Oi, você. Gente, eu vou ser bem sincera, viu? Eu não consegui realizar a leitura, não fiz anotações, eu estou na correria. Mas, gente, vamos se mobilizar aí, bora responder, que eu tô aqui só escutando. Já eu participo com alguma contribuição. Pois volta para mim, Karine. Eu gosto dessas coisas de jogo. Daiane. Anaísa, você não quer falar não, Anaísa? Fala... Eu não li o texto todo. Mas você pode tentar responder. Se você não conseguir, a gente te ajuda. Como é que um leão pega um peixinho no aquário? É o que ela disse? Como é que um leão pega um peixe dentro do aquário? Derrubando no aquário. Qual você vai derrubar? Peixe número 3. De que maneira a perspectiva de não neutralidade no ato de educar, defendida por Paulo Freire, contribui para a formação de pedagogos em disciplinas como educação e direitos humanos?
Ai, eu não vou saber responder, não. Vai, Daiane, responde, por favor. Certo. Por favor, Karen, lê de novo, que eu não estou enxergando, não. Deixa eu então. De que maneira a perspectiva da não neutralidade no ato de educar, defendida por Paulo Freire, contribui para a formação de pedagogos em disciplinas como a educação em direitos humanos? Vivian quer responder. Muito bem, Vivian. Não, era só um comentário. Ai, meu computador vai descarregar, vou entrar pelo celular. Calma. Enquanto o Vivian não fala, posso falar? Pode. Em alguns livros de Paulo Freire, né, ele fala bastante sobre isso, a questão da não neutralidade do professor. E realmente, quando eu li isso, abriu muitos triplex na minha mente, porque faz todo um sentido. Não tem como a gente ser neutro, principalmente nessa sociedade que a gente vive capitalista, né, em que há muitos casos antidemocráticos, pessoas são mais democráticas, grupos mais radicais, enfim. Na nossa sociedade tem de tudo um pouco, né? São muitos acontecimentos que movem as engrenagens sociais, então não tem como a gente ser neutro. É impossível. A partir do momento em que um professor, ele não tem, de certo modo, uma opinião formada sobre a sociedade em que ele vive, né? Ele está lidando com pessoas diariamente, né? Então é necessário, principalmente no que concerne aos direitos humanos, né? Então, não tem como você ser neutro. Se você for neutro, você está sendo basicamente um professor meia boca. A expressão é essa. Porque se você não tem... creio eu que pessoas que são neutras em tudo é porque não tem aporte para ter opinião própria, né? Não estou julgando, tipo assim, que a gente tem que ter uma opinião formada sobre tudo. Não dá. Isso eu entendo completamente. Mas um professor, ele deve ser um formador de opiniões também, né? Ele tem que ter suas opiniões, né? Tem que ter seus posicionamentos, ele vai ser um formador de posicionamentos. E o melhor, né? O ideal, pelo menos o que se espera, é que esses fundamentos, posicionamentos ideais, eles respeitem o próximo. Então, não tem como você ser um professor neutro de tudo, né? Você lidar com, como é que se diz, com a passividade em tudo que acontece, né, perante todas as mazelas que a gente vê na nossa sociedade, porque muita coisa boa acontece, sim, muitos avanços na ciência, para ajudar a sociedade, mas também muitos retrocessos, né, então essa não neutralidade de Freire, ela é essencial na formação de professores. Na graduação, eu aprendi isso, né, lendo Freire, né, eu vi isso com muitos professores, mas com Freire foi que meus olhos se abriram de uma forma mais elucidativa. Eu não sei se eu dei muitas voltas, mas sobre essa questão da não neutralidade, eu li bastante em Freire. Ele cita em muitos livros dele. Vivian? Muito boa a fala de Manu, eu vou complementar, na verdade, o que ela fala com um exemplo. Por exemplo, no caso de Marajó, que muitas crianças são estupradas, são violadas fisicamente, psicologicamente, e todos os entes que você imaginar. Até o sequestro, né, para a venda de órgãos. Como é que eu vou ser um professor e não levar essa questão para a sala de aula sabendo que existem pessoas morrendo, existem pessoas sendo violadas? Essa não neutralidade não quer dizer que você vai trazer, por exemplo, o Capital de Karl Marx para a sala de aula e vai botar para as crianças de 5 anos lerem. Não é isso. E também não é a questão do capitalismo, né? Enfim. Mas é você trazer os problemas que estão ocorrendo no seu cotidiano, no cotidiano das crianças, no cotidiano de uma forma geral, né? Nós como sociedade. E você trazer, a partir do momento que você traz e tenta problematizar com as crianças o que está acontecendo, você provavelmente vai encontrar um autor. Embora seja muito perigoso, infelizmente, a gente ir atrás de políticas para acabar com essa repressão, porque a sociedade existem elites. Toda sociedade, não vou generalizar,
não são todas, mas na nossa sociedade capitalista, a gente sabe que os grandes fazendeiros, os grandes donos de empresa, é que tomam o poder no nosso país. E quando a gente vai apontar um problema, é muito perigoso porque a gente pode sumir em um estalar de dedos. Ou a gente não é ouvido, ou vão dizer que a gente é comunista, que a gente segue tal ideologia, que não sei o que, não sei o que. Mas você trazer para a criança o que está acontecendo, como está acontecendo, é você não ser neutro. Você não está deixando essa situação apagada. Então, essa não neutralidade, na verdade, é não deixar o problema debaixo do tapete. Não é você trazer uma ideologia, não é você trazer um pensamento, não é você trazer um autor, não é nada disso. É você não deixar passar o pano naquela situação, não deixar ela ali guardada no armarinho. E como isso influencia nos direitos humanos, voltando ao caso de Marajó, quando a gente traz o caso de Marajó e traz a questão dos direitos humanos, a gente percebe que muitos direitos estão sendo violados. Muitas crianças não têm segurança, não têm o que comer, não têm acesso à escola. Então, esse escancaramento da verdade, feita pelo professor juntamente com os direitos humanos, forma cidadãos críticos. Então, é essa relação. Não sei se deu para entender, mas, enfim, essa neutralidade que a gente tenta evitar é simplesmente você não deixar isso ser mascarado, né? Deixar isso pro lado. Sim, meninas, muito boas as falas de vocês. Agora, eu vejo que quando Paulo Freire traz a não neutralidade, não é uma questão de escolha, né? Porque, de certo modo, foi posto aqui nas falas. Eita, desculpe, Maria. Eu ia levantar a mão sem querer, eu ia tirar e clicaram para tirar. Não é uma escolha. Tipo assim, as meninas citaram como se fosse uma escolha. Ser neutro, não ser neutro. Se eu não for neutro, se eu for neutro, eu não sou um bom professor. O que Paulo Freire diz é que ninguém é neutro. Não tem como. Não é uma escolha. A gente não é. A gente tem uma opinião formada. A nossa opinião, ela vem de base de alguma ideologia. Mesmo que a gente diga, eu não tenho nenhuma crença, a gente tem alguma ideologia. A gente segue algum critério de conhecimento, de compreensão, de criticidade. Mesmo que essa criticidade ela não esteja posta epistemologicamente pelo reflexo de entender o que é essa ação política, o que é essa mudança que a gente pode provocar no mundo, mas a gente tem alguma ideologia, a gente parte de algum olhar crítico sobre o mundo, a partir da nossa convivência. Então, o que Paulo Freire diz é que não existe essa neutralidade. Existe uma ideia falsa de que o professor, ideias de direita, né, de que o professor ele tem que ser neutro na sala de aula. Só que quando a gente coloca a questão de que tem que ser neutro, esse neutro ele é justamente a escolha de um lado. Ele é justamente o não neutro. É apenas o favorecimento de uma ideia que eu quero dar. Eu quero dar o favorecimento à minha ideia, então eu vou usar o discurso da não neutralidade para favorecer aquilo que eu quero que ganhe, né, o discurso daquele local. E outra questão é a questão do objetivo. Tudo que a gente faz, principalmente o educador, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo no ato de ensinar? Qual é o meu objetivo na sala de aula? Qual é o objetivo dos direitos humanos estarem postos no processo formativo do professor educador? Por que os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte lutaram para a gente ter um componente curricular chamado Educação e Direitos Humanos como optativo e, posteriormente, como obrigatório? Por que essa luta? O que está por trás dessa luta? Qual é o objetivo disso? Então, todo educar e toda a metodologia de ensino, tudo que está posto no currículo da educação, tem um objetivo por trás. E esse objetivo, ele tem uma ideologia. Se a gente tem um objetivo no ato de ensinar, então a gente tem uma ideologia por trás desse objetivo. Não, é impossível dizer que eu não tenho um objetivo quando eu trago uma atividade para os meus estudantes. Passo a palavra para a Maria fazer aí uma fala final, se ela quiser.
Bom, gente, só para reafirmar, né, que a questão da não neutralidade, veja só, quando Freire fala, aliás, a pergunta diz respeito ao posicionamento não neutro, né? Logo, eu não posso fazer vistas grossas às barbáries e às questões que atravessam a nossa humanidade, certo? Portanto, todas as ações, todos os acontecimentos no campo educativo, eles devem ser trabalhados, né? Um exemplo, a questão da exploração sexual de crianças, né? Como nós não debatermos sobre esses acontecimentos. Então, a gente precisa trabalhar esses temas que são, né, considerados, inclusive, tabus, que são rebatidos, às vezes, pelas famílias na escola, como a questão da orientação sexual, como a questão da diversidade de gênero. Então, a gente, enquanto agente político, né, nós não podemos nos furtar de falar, de trabalhar temáticas que são necessárias para a promoção do processo de humanização do ser humano, né? E aí, a partir do momento que a gente se posiciona, a gente está dizendo qual que é o lado que a gente está, né? Um exemplo, aí eu vou explicar, vou exemplificar, melhor dizendo. Na sala de aula, 2 alunos pegam uma briga. Eu, enquanto professora, posso cruzar os braços e ficar assistindo de camarote, porque eu estou sendo neutra? Não, né? Eu preciso agir pedagogicamente para que possa fazer essa separação, né? E a partir do momento que eu me implique na separação da briga, eu estou tomando posicionamento a favor de quem? Percebe? Então, a educação, ela requer, sobretudo do professor, ela requer uma mente aberta para que possa dialogar exatamente sobre tudo e sobretudo, para que busque formação permanente, como o Freire vai dizer. A gente só pode, olha, a gente só vai usar, né? A gente só não será neutro se nós formos munidos de conhecimento. Se a gente for ignorante, no sentido de não saber, é igualmente aqueles ditos populares, que religião, política e futebol não se discute. Mentira, se discute sim. Agora, a gente só discute se a gente estuda sobre política, se a gente estuda sobre futebol e se a gente estuda sobre religião. No caso contrário, aí a gente vai para aqueles debates que nem influem, nem contribuem, e vamos para aquela quebra de braço que não vai adiantar em nada, né? Mas no campo pedagógico, nós, enquanto sujeitos formadores, nós precisamos ser protagonistas. Ok? A última pergunta, né, gente? Eu ainda tenho 2. Ainda tem 2. Quem será o próximo? A próxima? Vai, Celeste. Eu. Celeste? Presente. Você tem 1 e o 4. Peixinho 1 e peixinho 4. Peixe 1. São comentários agora, porque as outras foram só pergunta. Como a perspectiva de Freire sobre a importância de tomar a história sobre nossas rédeas contribui para o combate à hegemonia eurocêntrica e à condição subalterna. Isso daí estava lá para o finalzinho do texto. Essa parte eu não li, então eu vou usar das minhas experiências de outras leituras. Mas eu acredito que, tratando da decolonialidade, né, da descolonização, é a gente não deixar de olhar para a nossa história, como se decolonizar é como se eu tirasse e tentasse apagar aquela história e partir para um novo objetivo. Mas descolonizar no sentido da gente caminhar junto com essa história
e trabalhar em cima dela, sem como se ela fosse nula e tivesse só no passado e se encerrou no passado. É a gente perceber que tem traços sociais que advêm dessas raízes históricas sociais que ainda nos envolvem. Então, é preciso que a gente trabalhe com essa historicidade para que a gente possa combater esses posicionamentos ainda eurocêntricos, de violência, de discriminação e por aí vai. Quem quiser comentar minha fala, que ela foi bem curtinha, mas eu acredito que seja isso. Assina embaixo. Posso ir para o próximo? Pode, vai ser eu que vou pescar esse peixe, porque eu estou com uma fome. Bora lá. Como a abordagem interdisciplinar do movimento decolonial contribui para a reflexão sobre interculturalidade e relações étnico-raciais? Maravilha, Karine. Primeiro eu vou responder te parabenizando pelas perguntas formidáveis que você elaborou. Parabéns, muito pertinentes, né? E aí, Karine e as demais pessoas que aqui estão presentes, é o seguinte: a abordagem interdisciplinar do movimento decolonial, ela corrobora para que a gente possa redesenhar a história, né? Ou seja, reconstruir a partir de outras narrativas. Essa minha resposta vai em direção ao que Celeste se posicionou aí muito bem, né? Para que a gente possa narrar outras narrativas onde os sujeitos todos sejam protagonistas, né? E que todos eles sejam sujeitos que podem perfeitamente construir a sua história, fazer a diferença, né? É lidir com as práticas de segregação, de racismo, de preconceito, de discriminação, e tentar, gente, tentar. Eu acho que esse verbo tentar, ele é muito pertinente nessa pegada da pedagogia freiriana, né? E tentar viver a unidade na diversidade. Ontem eu me surpreendi na carta de Freire, na Cartas à Cristina, porque na minha tese de doutoramento, eu defendo, inclusive, a unidade na diversidade na perspectiva da interculturalidade, né? Então, como assim? É muito simples. Sujeitos totalmente diferentes do seu modo de ser, do seu modo de pensar, do seu modo de vestir, do seu modo de comer, do seu modo de andar, do seu modo de falar, do seu modo de existir em vários territórios, né? Sujeitos do mundo inteiro, quando eles se unem por uma causa. E aí eu vou dar 3 exemplos das quais eu faço parte, porque eu preciso me implicar no processo, né? Nós temos a Rede Nacional da Pedagogia. São pessoas do mundo, do país inteiro, do Brasil inteiro, que estão organizadas num movimento pensando a pedagogia. A Rede Brasileira dos Direitos Humanos, pessoas do Brasil inteiro pensando a educação em direitos humanos. A Rede Humane, né, que é a rede de humanização de campo, aldeia, cidade, entende? Que também ela viabiliza pensar a educação de uma perspectiva planetária, certo? Então, assim, o movimento interdisciplinar, ele inclusive acontece nas pautas dos movimentos sociais, que se organizam e fazem eventos nacionalmente, que fazem eventos internacional, que fazem eventos locais, regionais, para pensar a peculiaridade, a particularidade. Aqui você focou, Karine, nas relações étnico-raciais, mas poderia ser, né, qualquer outra categoria.
entende? Então, assim, gente, é importante a gente entender que essas categorias, elas não são abstratas, elas não são meramente filosóficas, idealizações, divagações, pensamentos. Não, elas são plausíveis de serem executadas com ações práticas, desde uma ação localizada, né, em uma sala de aula, em uma prática pedagógica, como na organização de um evento, onde vai ter a participação de várias pessoas, de vários países, de vários estados, pensando sobre aquele objeto em comum, né? Então, a interdisciplinaridade, além de ampliar as nossas lentes de entendimento, de compreensão, ela nos favorece para que a gente possa primar pela unidade na diversidade, certo? É isso, garotas. E eu adorei a pescaria. E a foto? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do texto e da dinâmica. Então, tirar uma foto, né? Parabéns, Karine. Foi excelente. Tanto a sua condução quanto a sua metodologia, viu? Foi muito, muito linda mesmo. Ai, Anaís, embelezando ainda mais o nosso coletivo. Ige. Muito bem. Pronto, garotas. Joia, então vou saindo, viu? Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Antes de encerrar a gravação, professora. Tchau, gente. Parabéns, Karine. Foi incrível. Tchau, tchau. Obrigada.